Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por título Levantai os Olhos, e diz assim: Eis que vos digo, levantai vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Palavras de Jesus, narradas em João 4:35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente à continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido aqui pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Nessa oportunidade, ele nos convida a olharmos para a frente, olharmos para o alto, nos desprendermos das coisas da matéria, porque nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que é elevado. A elevação espiritual passa necessariamente pela nossa visão interior de prosperidade espiritual. Nós aqui nessa terra nos preocupamos demais com o estômago, com o sexo, com os prazeres, com as virtudes materiais de conquistas, ou seja, um culto à vaidade, um culto ao orgulho, um culto ao egoísmo, quando na verdade essas coisas são as que nos prendem aqui no plano material. Abrimos mão das riquezas espirituais que realmente nos libertam, que realmente nos colocam num patamar mais elevado, um patamar de felicidade, de alegria, de paz, de serenidade. Reclamamos do sofrimento e da dor,
Mas se não for o sofrimento e a dor, alguém se mexeria para tentar alcançar um patamar mais elevado? A nossa condição de inferioridade ainda não nos permite alçar voos sem que sejamos obrigados. É triste dizer isso, mas é a realidade. Nós só vamos em frente, só seguimos em frente com a dor nos impulsionando. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos de barriga cheia, quando nós estamos satisfeitos sexualmente, quando nós estamos satisfeitos com a nossa vida terrena, porque ela está nos sorrindo, nós não avançamos espiritualmente. Nós nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos de nós mesmos e vivemos enfurnados na ilusão de que somos felizes, de que temos poder, que temos status, que temos reconhecimento, que somos respeitados. Tudo isso é ilusão. A grande verdade é que quando nós retornarmos ao mundo espiritual, por certo nós vamos ver a realidade nua e crua do que nós realmente somos. E aí nós vamos pensar, por que não fiz diferente? Por que não pratiquei os valores que me deixariam rico aqui? Por que eu fui tão obstinado em buscar sucesso material e não busquei crescimento espiritual? A boa notícia é que Deus sempre nos dá novas oportunidades. E a má notícia é que os erros exigem reparação. E quanto mais nós nos demoramos no erro, mais reparação nós teremos que fazer. Seja para o próximo ou seja para conosco mesmo. Afinal, nós estamos em construção. E essa construção, ninguém mais vai fazê-las por nós, a não ser nós mesmos. Então, é necessário olhar para o alto, olhar para cima, olhar para o futuro, olhar para o mundo espiritual, porque ele é o nosso futuro real. Aqui nós vivemos uma ilusão que tem data para terminar. E terminada, tudo se finda. As nossas posses, as nossas glórias, a nossa importância. Quando muito, viramos uma estátua na praça, que de nada nos serve. Isso quando vira. Assim, meus irmãos, lembremos das palavras de Jesus, para que possamos sempre seguir o caminho correto, que nos orienta e nos dá um norte a seguir na busca do nosso crescimento espiritual. Nós, às vezes, queremos abraçar o mundo, mostrar o nosso poder, nossa capacidade, ou às vezes nós queremos nos esconder do mundo, o que também é um erro. Nem uma coisa, nem a outra. Vamos no caminho do meio, porque se a gente não se misturar, se a gente não procurar confraternizar, se relacionar, procurar entender, procurar perdoar, procurar relevar muitas das coisas que nós hoje levamos a ferro e fogo, por certo, nós estaremos crescendo um pouquinho mais no nosso entendimento e na nossa compreensão, e com isso nos fortalecendo interiormente. Porque, meus irmãos, lembremos que Jesus disse sobre os 2 mandamentos que ele nos deixou: ama teu próximo como a ti mesmo, e ama o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma.
Vamos nos apegar aqui ao primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não amar o teu próximo, não há como amar o teu Deus. Uma coisa está implícita na outra. Assim, muitas pessoas dizem, ai, eu amo a Deus, sei que tem, mas aquele meu irmão, se eu pudesse, eu torcia o pescoço dele. Então já não ama a Deus mais. Porque se ama a Deus, não vai querer torcer o pescoço do outro filho de Deus. Então, vamos compreender que amar a Deus, em primeira mão, significa querer o bem do nosso próximo, seja ele qual for. Isso é olhar para cima, isso é olhar para frente, isso é buscar a elevação espiritual. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça para que possamos fazer as escolhas certas na hora que as oportunidades se apresentam diante de nós. Fiquemos com a graça e as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.